Você já parou para pensar em como a economia bagunçada do Brasil afeta diretamente os carros que a gente compra, os preços nas concessionárias e até o futuro das montadoras no país? Pois é, por trás de cada carro que você vê na rua, existe uma teia gigantesca de desafios econômicos, políticos e regulatórios que você nem imagina. E olha, a situação está longe de ser simples. A inflação, que insiste em dar susto no bolso dos brasileiros, somada às taxas de câmbio que vivem subindo e descendo como uma montanha-russa, impacta diretamente a indústria automobilística. Isso significa que, quando o dólar sobe, não é só a viagem internacional que fica mais cara. As peças, os componentes importados, os custos de produção e até o preço final dos carros aqui no Brasil são afetados de forma brutal. Mas esse é só o começo. Tem muito mais coisa por trás dessa história, e eu vou te explicar tudo, tintim por tintim. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque esse conteúdo é simplesmente essencial para quem quer entender de verdade como funciona o mercado automotivo no Brasil, e até para quem quer tomar melhores decisões na hora de comprar, investir ou simplesmente entender esse mercado tão instável. Bora entender como essa volatilidade econômica mexe com a vida de todo mundo que gosta de carro. Quando a gente fala de volatilidade econômica, não estamos falando só de números frios, gráficos e termos complicados de economista. Estamos falando de realidade, de impacto direto na vida de quem trabalha, de quem compra, de quem vende e de quem produz veículos no Brasil. A inflação, por exemplo, é uma velha conhecida dos brasileiros. Quando ela dispara, não são só os alimentos que ficam mais caros, o setor automotivo sente o baque de forma pesada. Os custos com matéria-prima, energia, logística e mão de obra disparam, e tudo isso vai sendo repassado, aos poucos, para o preço final dos carros. Resultado: carros mais caros, menos acessíveis, e fábricas precisando se desdobrar para não perder competitividade. Só que a coisa piora quando a gente coloca na equação o câmbio flutuante. O Brasil depende muito da importação de peças, tecnologia e até alguns componentes eletrônicos que são essenciais na montagem dos veículos modernos. E como a maioria dessas negociações é feita em dólar ou euro, qualquer oscilação na moeda já gera impacto imediato no custo da produção. Agora, se você acha que só o mercado interno sofre, está enganado. Os desafios de atrair investimentos estrangeiros são enormes. E sabe por quê? Porque investidores não gostam de instabilidade. Eles querem segurança, previsibilidade e, infelizmente, o cenário político e econômico do Brasil muitas vezes entrega exatamente o contrário. Incertezas fiscais, mudanças nas regras do jogo, reformas que não saem do papel. Tudo isso faz as montadoras pensarem 2, 3, 4 vezes antes de investir pesado por aqui. E não para por aí. Além dos desafios econômicos, tem um outro monstro gigante para quem trabalha com indústria no Brasil: a burocracia. Navegar no cenário regulatório brasileiro é como andar num campo minado. Leis que mudam o tempo todo, impostos extremamente altos e complexos, além de exigências ambientais, fiscais e trabalhistas que nem sempre são claras ou eficientes. Tudo isso atrasa processos, encarece projetos e tira nossa competitividade lá fora. O que poderia ser uma potência industrial gigantesca muitas vezes se vê presa em suas próprias armadilhas econômicas e políticas. E olha, a parte mais surpreendente ainda está por vir. Na próxima etapa, eu vou te mostrar como, apesar de tudo isso, o setor automotivo brasileiro está buscando soluções, se reinventando e, sim, tentando dar a volta por cima. Então fica comigo até o final. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é: como o setor automotivo brasileiro consegue sobreviver, inovar e até crescer no meio de tanta instabilidade? A resposta, apesar de complexa, tem um lado muito interessante. As montadoras que operam no Brasil estão cada vez mais apostando em inovação, tecnologia e eficiência produtiva. Muitas estão investindo pesado em energias renováveis, na produção de veículos híbridos e elétricos, e na digitalização dos processos. Tudo isso para tentar driblar os custos elevados e a dependência dos insumos internacionais. Além disso, há uma movimentação forte de parcerias estratégicas, tanto entre empresas quanto com governos e startups. O objetivo é acelerar a transição tecnológica, reduzir custos operacionais e aumentar a competitividade no mercado internacional, mesmo enfrentando toda essa montanha de desafios econômicos, políticos e regulatórios. Mas a verdade é que, enquanto o Brasil não resolver questões estruturais, como uma reforma tributária séria, a simplificação das regras, e não criar um ambiente mais seguro para investimentos, o setor vai continuar caminhando com freio de mão puxado. O potencial é gigante, mas a estrada ainda é cheia de obstáculos. E é aí que entra você, que está assistindo esse vídeo. Entender como tudo isso funciona não é só uma questão de curiosidade,
é uma forma de se preparar, de tomar decisões mais inteligentes na hora de comprar, investir ou até escolher onde trabalhar. Se você gostou desse conteúdo e quer entender ainda mais sobre os bastidores do mercado automotivo no Brasil, já sabe. Dedo indicador apontando para a direita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Você acredita que o Brasil consegue superar esses desafios? Analisando de forma técnica e baseada em dados, é que o Brasil tem, sim, um potencial gigantesco na indústria automobilística, mas está amarrado por problemas estruturais que se arrastam há décadas. O país tem mão de obra qualificada, mercado consumidor forte, localização estratégica e capacidade produtiva para ser um dos grandes players globais, principalmente agora que o mundo caminha para uma transição energética com os carros elétricos, híbridos e tecnologias sustentáveis. Porém, a burocracia excessiva, os impostos absurdos, a instabilidade política e econômica e a falta de segurança jurídica acabam afastando investimentos que poderiam transformar completamente nosso cenário industrial. Enquanto não houver uma reforma tributária eficiente, desburocratização real e políticas públicas estáveis, o Brasil vai continuar patinando, alternando momentos de crescimento com quedas causadas por crises internas e externas. Ao mesmo tempo, vejo com bons olhos os movimentos recentes de algumas montadoras apostando no Brasil para a fabricação de carros elétricos, híbridos e até exportação. Isso mostra que, apesar dos desafios, ainda existe confiança no potencial do país. Resumindo, o Brasil tem tudo para ser protagonista no setor, mas precisa, urgentemente, resolver suas próprias amarras. Caso contrário, corre o risco de ficar para trás enquanto outros países surfam na onda da inovação. O Brasil, historicamente, sempre teve um papel estratégico no mercado automotivo mundial. Nosso parque industrial é robusto e conta com mão de obra qualificada e capacidade técnica para produzir veículos de qualidade. Porém, esse potencial foi muito prejudicado por um ambiente econômico e político instável, que gera insegurança para os investidores. A burocracia excessiva, os altos impostos e a falta de uma política clara de incentivo à inovação são barreiras que desestimulam o crescimento. É como se o país tivesse uma grande máquina, mas sem combustível e com o motor falhando. A concorrência internacional só aumenta, e países vizinhos têm investido pesado para atrair montadoras, oferecendo incentivos fiscais e infraestrutura melhor. No entanto, o que me chama a atenção é que, apesar desses entraves, temos sinais claros de uma retomada. Montadoras estão investindo em tecnologia, produção de veículos elétricos e híbridos, buscando não só atender ao mercado interno, mas também aumentar as exportações. Isso mostra que o Brasil ainda é visto como um mercado promissor, principalmente pela sua localização e tamanho. Mas para que esse ressurgimento seja sustentável, o país precisa fazer sua parte. Simplificar processos, reduzir impostos e garantir estabilidade política. Sem isso, corremos o risco de perder a chance de liderar a transição para a mobilidade elétrica na América Latina. Além disso, o consumidor brasileiro também está mudando, exigindo mais tecnologia, eficiência e sustentabilidade. As montadoras que souberem se adaptar rápido a essas demandas terão vantagem competitiva, e isso pode ser um gatilho para o crescimento do setor. Por fim, essa transformação não é só industrial, é social e econômica. O fortalecimento da indústria automobilística impacta diretamente empregos, inovação, desenvolvimento regional e até a balança comercial do país. Ou seja, o futuro da indústria automotiva brasileira está na encruzilhada entre os desafios históricos e as oportunidades que a nova era da mobilidade oferece. É um momento decisivo, e acompanhar de perto essa evolução é essencial para entender o que vem pela frente.